divina mãe da sabedoria, Akirobaye. Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Tem do espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 207. conhecimento a minha mãe, Obá. Irradia o tempo todo e sabe ensinar. Dona do conhecimento, minha mãe, Obá. Ela traz conhecimento, vem me iluminar, clarear meu pensamento, a minha mãe, Obá. Ela é luz da verdade, vem me sustentar, com sua sabedoria, a minha mãe. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 207. Antes de dar continuidade ao tema que hoje nós estamos aqui para conversar, eu queria mandar alguns abraços aqui, ó. Vamos lá então. Quero mandar um abraço para o Rubens Medeiros, do Centro Espiritualista Pai Joaquim de Angola, lá em Goiânia. Grande abraço, meu irmão. Um abraço para Márcio Salzani, irmãozão, aquele abraço. Para o Marco Vasques. Queria mandar um abraço também para Tabuleiro Velas. Tabuleiro Velas deu pra gente uma doação de velas para nós, ficamos muito felizes. Muito obrigado, minha irmã, que Deus abençoe todos vocês. Queria também mandar um abraço pro Marquinho Ventura. Grande abraço, irmão. Hashtag fundamentado. Agora sim, vamos dar continuidade ao nosso tema aqui. Mandei os abraços, entra lá no nosso site www.psuead.com.br, veja lá os nossos cursos que estão online, faça os nossos cursos, dê o seu like nesse vídeo se você gostou, compartilhe se você gostou, nos ajude a expandir o conhecimento dentro da Sagrada Umbanda, dentro da Umbanda. E eu fiz um vídeo, esse aqui, ó. O vídeo era se era necessário ou não respeitar o Pai de Santo. É necessário respeitar o Pai de Santo? Era o tema do vídeo e depois nos comentários me fizeram a seguinte colocação. Não só o Pai de Santo tem que ser respeitado, tem que ser respeitado também os irmãos de santo. E eu concordo, tem que ser respeitado também os irmãos de santo. Em um terreiro, dentro de um terreiro, os irmãos que estão ali trabalhando fazem parte de uma egrégora, fazem parte de um trabalho. E esse trabalho deve ser respeitado. Ninguém é obrigado a ter afinidade com 30, 40, 50, 60 ou 100, 200 médiuns. Ninguém é obrigado. Mas dentro do terreiro é necessário sim ter o respeito. E dentro desse vídeo também me perguntaram, o Pai Paulo, o que você acha? O Pai de Santo também não tem que respeitar os filhos de santo? Eu concordo. O Pai de Santo tem que também respeitar os filhos de santo. Tem que ter uma doutrina de respeito, de integração entre os pais, as mães e os filhos. Mas vamos colocar alguns parênteses aí, né? Alguns parênteses. Primeiro que assim, normalmente as brigas acontecem quando os filhos eles criam algumas situações que não agradam o terreiro ou não agrada a corrente. Então essas situações devem ser resolvidas internamente, devem ser resolvidas dentro do terreiro e não em mídias sociais. O grande mal hoje que eu entendo do Facebook é que todo mundo leva tudo para o Facebook. Problemas pessoais, problemas familiares, problemas internos do terreiro e leva tudo para o Facebook, leva tudo para as mídias sociais. Isso eu acho errado. Um problema interno do terreiro deve ser resolvido dentro do terreiro. E cabe, nesse momento, tanto o pai, quanto a mãe, quanto os filhos terem respeito uns pelos outros. Eu gosto muito de citar uma história que eu ouvi uma vez sobre o porco-espinho, que o porco-espinho não conseguia ter amizade com ninguém, porque ele se aproximava e os espinhos dele cutucava, furava os outros animais. No entanto, todos os animais aceitavam o porco-espinho do jeito que ele era. Não chegava próximo, mas aceitava do jeito que ele era, criando uma amizade, criando
assim, criando uma amizade, criando um bom relacionamento entre os animais. O porco-espinho era diferente, no entanto, todos os outros animais o aceitavam. Então isso eu acho muito importante dentro de uma corrente, ter o respeito e respeitar as diferenças. E o pai de santo tem que também respeitar as diferenças de todos os filhos. Um dirigente espiritual, ao meu entender, ele tem que falar comum a todos, respeitando todos. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que falar numa linguagem aonde desde de uma empregada doméstica até um advogado entende. Ele tem que falar num linguajar que todos entendam, que todos possam compreender. E aí a pergunta também se continuou, né? Falando assim, pô, as broncas no terreiro. Eu fiz um vídeo, que é esse aqui, ó, de broncas no terreiro. Eu fiz esse vídeo também de broncas no terreiro. Mas respondendo dentro dessa pergunta, tá? No meu modo de pensar, uma bronca deve ser dada primeiro de modo geral, depois individual. Se mesmo assim não tem jeito, eu acho que o médium tem que sair da casa, porque ele não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita nada. Então ele tem que sair. Agora, um pai de santo e uma mãe de santo é muito triste. Eu falo isso porque eu me coloco nessa situação. Quando um pai e uma mãe têm que excluir um filho. É muito triste isso. Porque a casa existe regras. Os pais respeitam, o respeito que os pais têm que ter com os filhos é o quê? É não humilhar, não praticar bullying, não praticar assédio, não ter assédio moral, assédio sexual, isso não. Isso está fora de cogitação, né? Agora, o pai tem que respeitar os filhos com todas as suas diferenças e não ficar escolhendo também. No meu entender, meus irmãos, isto é respeitar os filhos de santo, de acordo com as suas diferenças, de acordo com cada condição social, cultural, e não ficar escolhendo o filho de santo. Agora, o que os filhos de santo também têm que entender é que cada um tem um grau mediúnico, e esse grau mediúnico tem que ser respeitado. Tá? Isso não tem jeito. Então, os filhos têm que respeitar os pais têm que respeitar os filhos. E só fazendo uma colocação aqui para respeitar o filho de santo, o que eu vejo, o que acontece muito, né? É assim, na nossa casa, não importa de onde o médium vem, o médium vai começar no grau iniciante. Inclusive eu fiz até um vídeo com o Márcio Caim, Mudando de Terreiro, que nós abordamos muito sobre esse tema. Aliás, Márcio, do Band Boa, abraço, irmão. Sombra, Shadow, abraço. E nós abordamos muito esse tema. O vídeo vai estar passando aqui em cima, aqui, do que eu fiz com o Márcio Caim. Respeitar também os filhos de santo é isso. Não é chegar um filho, seja ele a condição que ele tenha, a condição financeira que ele tenha, o grau mediúnico que ele tenha, ele tem que começar do início. Isso também é respeitar os filhos de santo. Isso também é respeitar a corrente. Não importa que condição que esse médium novo tenha, ele vai começar como todos os outros, iniciantes. E vira e mexe acontece isso, né? Alguns irmãos pulam etapas. O médium é iniciante, no entanto, no terreiro que ele já vai começar como um médium já de consulta, um médium que já sobe até grau, pai pequeno. Tá? Na minha concepção, isso é errado. Isso é errado. Dentro da nossa doutrina, isso não existe. O médium vai começar no grau iniciante. Então tá aí, mais um Me Fundamenta 207, respeitar os filhos de santo. E os filhos de santo têm que respeitar entre eles também. É muito importante que tem que haver o respeito entre eles. Ninguém é obrigado a ter afinidade.
frequentar casa, ter amizade, sair, isso não. Mas dentro da corrente tem que haver esse respeito. E importante também, você não é obrigado a gostar, como eu disse, mas também você não tem obrigação nenhuma de ficar falando deles lá fora. Respeite para ser respeitado. E o pai de santo também tem que respeitar os filhos. Se tem algum problema com o filho, chama o filho. Não tem que ficar falando para os outros. Se existe um problema com aquele filho, chama aquele determinado filho. Tá aí, essas são as minhas considerações sobre respeitar os filhos de santo. Me Fundamenta 207. Abraço!